Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 12. Salmo de Davi. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor confio, como pois me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios amam o arco, põem a sua flecha na corda, para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, quem pode fazer? O que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam as suas pálpebras, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Amém? O salmista começa dizendo assim: no Senhor eu confio. Como é que eu vou fugir como um passarinho se eu confio no Senhor? Os fundamentos, os princípios, as pessoas podem querer até inverter os valores, mas nós permaneceremos de pé. Amém? No final o salmista diz assim: porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós somos aqueles que verão o rosto do Senhor. Quem jamais viu o rosto do Senhor? Nós, porém, seremos o povo e estaremos na glória com Ele, reinaremos com Ele e veremos o seu rosto. A gente vai perceber assim em algumas citações bíblicas que os anjos do Senhor que estão sobre o trono, batendo as asas, uma cobriu o rosto e dizendo: santo, 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 santo. Aí eu fico imaginando assim, o que é que os anjos estão vendo, que o fazem cantar santo, santo, santo. É a nossa curiosidade de contemplar a face do Senhor, e nós somos um povo que precisa se alegrar por isso, porque o veremos face a face. Ele ama a justiça, os retos, pois, verão o seu rosto. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que por meio de Cristo fomos justificados e teremos acesso ao trono da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nessa confiança, Deus, ao ler esse texto, renova-se a esperança, a alegria do Senhor, pois um dia, como retos, justificados pelo Senhor, veremos o seu rosto. Ó Deus, é o que nós mais ansiamos, a vida do servo do Senhor. Deve, pelo menos, ser focada, e nós queremos o tempo todo viver focados na expectativa da vinda do Senhor, para que nós possamos de fato reinar com o Senhor e usufruir da glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse culto venha a ser um culto abençoado. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações desde o início. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações desde o momento em que cada canção for cantada aqui. Ó Deus, no momento em que a palavra estiver sendo pregada, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Purifica o nosso coração, tira de nós toda impureza que nos impede de entender aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmãos? Bom estarmos na casa do nosso Deus para louvarmos e exaltarmos o seu nome.
Vamos nos colocar de pé para juntos adorarmos a esse Deus que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso. Amém? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Rei, Deus Santo, Deus poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória.
sua oferta pode trazer ao altar do Senhor em forma de gratidão e de fidelidade a Ele. Porque esse Deus é bom, esse Deus tem cuidado de nós. Esse Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Em todo o tempo Ele tem cuidado de nós. É Ele quem nos sustenta com a sua destra fiel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Você pode confiar, você pode descansar nesse Deus, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós, Ele conhece cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O Senhor conhece, o Senhor sonda o nosso coração. E Ele nos diz nessa noite: descanse, confie, descanse, espere em mim. Nós podemos descansar no nosso Deus, porque Ele cuida de nós, é Ele quem cuida do nosso amanhã, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Podemos descansar em Ti, Senhor, e isso nos traz segurança, porque ainda que venha um dia mau, nós podemos descansar em Teus braços de amor, em Teus braços de amor. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Amém. Possamos descansar e confiar no Deus da nossa salvação. Amém. Irmãos, eu vim falando com o neguinho ali, ela ficou curiosa, mas eu fiz igual ela faz com a gente. Então ela traz a sacolinha e diz: que é isso aí, neguinha? Ela não diz o que é. E aí eu falei que tinha uma pregadora de fora hoje. Aí ela falou: quem é? Eu falei: não vou dizer, chega lá você vai saber. Então hoje quem vai estar trazendo a palavra nessa noite é a Amanda. Eu falo Amanda, mas nas outras igrejas ela é chamada de missionária Amanda. Ela foi pregar lá na igreja do pai dela, porque quando o pai dela é pastor, porque a igreja não é do pai dela, né? Quando o pai dela é pastor. E aí eu falei: então você vai pegar a mesma palavra que você deu lá, você vai trazer para nós também, limpados. Então quem vai estar pregando hoje é a Amanda, tá certo? Vamos orar por ela. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. De uma forma especial quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter nos chamado, ó Deus, para pregar a Tua palavra, trazer as boas novas de salvação. Ó Deus, obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem cumprido o propósito Seu nas nossas vidas e nós temos correspondido ao chamado. O pedido nosso é que o Senhor cada dia mais venha estar, ó Deus, nos usando como instrumento do Senhor. Ó Deus, e pedimos nessa noite de uma forma especial, que o Senhor esteja usando a Amanda com graça, misericórdia e poder do Teu Espírito. Ó Deus, que ela venha, que a palavra que ela guardou no seu coração, que ela vai ministrar nessa noite, seja do trono do Senhor e que venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Eles pregam. Eu costumo dizer, quem estava aqui da outra vez e quem já me ouviu, eu sempre costumo dizer que eu não sou pregadora, mas eu estou à disposição do Senhor para compartilhar aquilo que Ele tem nos ensinado, que Ele tem ministrado aos nossos corações. Amém? E é com temor e tremor que eu estou aqui nessa noite para compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas,
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, eis-me aqui, a Tua palavra foi lida, ó Deus, e como eu disse, Senhor, é com temor e tremor que estou aqui para falar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu rogo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale através da Tua palavra, que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, ó Deus, e que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de puxar uma lupazinha aqui para o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre uma palavrinha aí, né, de empoderamento. Muito se ouve falar em empoderamento, principalmente aí entre as mulheres, o empoderamento feminino, né? Mas nessa noite eu gostaria de falar sobre um outro tipo de empoderamento. As pessoas estão em busca de um empoderamento, de um poder terreno, né, para que sejam vistas, porque elas acreditam que, tornando-se pessoas empoderadas, elas serão pessoas completas, pessoas independentes, autossuficientes, poderosas, terrenamente falando, humanamente falando, felizes, né? Mas é um leve engano, porque a gente vê muitas pessoas que são consideradas empoderadas, mas são empoderadas apenas por fora. Muitas vezes estão por dentro destruídas, né? Porque esse empoderamento terreno, ele nada mais é do que mera vaidade. Achar-se mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais elegante, mais culto, mais alguma coisa do que os outros, tudo isso é de fato mera vaidade. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre um outro tipo de empoderamento, o empoderamento vindo da parte de Deus, né? Por meio do seu Espírito Santo, com o objetivo de nos tornar suas testemunhas. Amém? Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer algo que nos lembre, né? Lembrar de que fomos amados por Deus para a salvação. Antes de chegarmos aqui nessa parte de empoderamento, nós fomos amados por Deus para a salvação. Como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou para sermos salvos. Amém? Mas nós fomos empoderados por Deus para sermos suas testemunhas. Fomos amados por Deus para a salvação, mas fomos empoderados por Deus para sermos suas testemunhas. Deus nos deu poder ao derramar sobre nós o seu Espírito Santo, a fim de nos tornar suas testemunhas. Nós não recebemos poder para sermos poderosos. Meio contraditório, né? Receber poder e não ser poderoso. Mas nós não recebemos esse poder para sermos poderosos. Nós recebemos esse poder para sermos testemunhas. Nós não recebemos esse poder para sermos empoderados intelectualmente falando. Nós não recebemos esse poder para sermos empoderados financeiramente falando. Também não recebemos esse poder para sermos empoderados no que diz respeito à popularidade ou fama. Não. O Senhor nos empoderou para sermos testemunhas. O texto diz bem claro, e ele não diz outra coisa.
ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele não diz que nós receberemos esse poder para sermos um grande intelectual. Ele não diz que nós receberíamos esse poder para sermos alguém rico, alguém poderoso, cheio de posses. Ele não diz que nós receberíamos esse poder para sermos alguém popular, alguém famoso. Não que a gente não possa ser. Se der para ser, amém. Mas Ele não nos empoderou para isso. Ele nos empoderou para sermos suas testemunhas. Amém? E Ele nos empoderou para sermos testemunhas. De quem? Testemunhas de quem? Testemunhas de Jesus. Pois aqui é o próprio Senhor falando aos seus discípulos: e sereis minhas testemunhas. Testemunhas que falarão de Jesus, que falarão dos seus ensinamentos, dos seus feitos e principalmente do seu sacrifício para salvar todo aquele que nele crê. Amém? E aqui eu gostaria de trazer esses tópicos aqui no que diz respeito a testemunhas de quem? Testemunhas de Jesus para transmitirmos os seus ensinamentos. Testemunhas dos seus ensinamentos. Irmãos, nós precisamos ensinar, compartilhar aquilo que nós temos aprendido do Senhor por meio da sua palavra. Eu trago aqui um exemplo de Elise. Nós estamos agora há algum tempo com a minha prima que está minha vizinha agora, e ela tem uma filhinha de idade aproximadamente parecida, com a Elise. Tem 10, ela tem 8 e pouquinho, e Elise sempre tenta chamar para ir para a escola dominical, mas acaba que nunca dá certo. E ela disse: mãe, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma escola bíblica aqui em casa. Eu disse: então faça. E o que é que ela faz? Aquilo que ela tem aprendido, ela vai lá, faz umas lições, escreve, põe um versículo que ela quer ensinar ali naquele dia, vai lá e ensina. E eu acho tão bonitinho que ela senta lá na mesa e fica lá ensinando para ela aquilo que ela aprendeu. Outro dia ela estava aqui em paz, ouviu a mensagem e ela foi colocar aquilo que ela aprendeu aqui na mensagem para ensinar para ela. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos compartilhar, testemunhar os seus ensinamentos, aquilo que a gente tem aprendido. Nós estamos aqui, culto após culto, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Nós temos a palavra do Senhor disponível nas nossas casas, 1, 2, sei lá quantas Bíblias. E nós precisamos ensinar, testemunhar dos ensinamentos de Jesus. Amém? Precisamos testemunhar dos seus feitos, dos seus milagres. Precisamos falar do que temos ouvido, do que temos visto. Amém? Precisamos falar, irmãos, do que temos ouvido e visto. A exemplo do endemoniado gadareno, que com seu testemunho alcançou um conjunto de 10 cidades. Ao encontrar-se com Jesus, ao ter a sua vida liberta, ele com seu testemunho alcançou um conjunto de 10 cidades. Ele sabia quem ele era, ele sabia das suas mazelas, do seu sofrimento, e ele sabia o que Jesus tinha feito por ele. Por isso, o seu testemunho foi tão importante para impactar aquelas cidades. A exemplo da mulher samaritana, que teve a sua vida transformada ao encontrar-se com Jesus e trouxe toda a sua cidade para também conhecê-lo. No momento que ela conheceu Jesus, que ela foi transformada por Jesus, ela correu e foi testemunhar e trouxe todo aquele povo para conhecer Jesus também. A exemplo de Maria Madalena, uma prostituta que teve a sua vida restaurada, transformada, ao ouvir Jesus dizer apenas: vai e não peques mais. Ela se tornou uma seguidora de Cristo e ela foi tão abençoada que teve o privilégio de ouvir o anjo dizer que o seu Senhor havia ressuscitado. Ela tornou-se testemunha da ressurreição de Jesus e saiu correndo para encontrar os outros. Jesus ressuscitou, o nosso Senhor ressuscitou. E nós? Eles falaram aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram. E nós, o que temos ouvido?
nesses dias? O que temos visto nesses dias, para que possamos testemunhar? Será que Jesus não tem transformado vidas ao nosso redor? Quantos aqui eram perdidos e foram alcançados pela graça de Jesus? Todos nós. Éramos perdidos e fomos alcançados pela graça de Jesus. Então a nossa vida deve ser um testemunho vivo do que Cristo pode fazer na vida de alguém, né? O exemplo que o pastor citou aqui outro dia do irmãozinho que estava lá trabalhando, capinando, e conversa vai, conversa vem. O rapaz começaram a entrar no assunto de coisas de Deus e ele disse que não acreditava nessas coisas, e ele simplesmente disse: pois eu acredito, porque eu sei quem eu era e eu sei em quem Jesus me transformou. Eu sei quem eu sou hoje. Então nós precisamos testemunhar, e as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós que nós somos verdadeiras testemunhas do Evangelho de Jesus, porque nós somos novas criaturas. Amém? Nós temos uma nova vida, nós temos uma nova conduta, nós temos um antes e depois. Sabe aquelas fotinhas que a gente vê na internet? Antes e depois de fulano, com botox, sem botox. Aquelas fotinhas, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós um antes de Jesus e um depois de Jesus. Sim ou não? Precisam olhar para nós e ver isso, porque quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem falava palavrão, não fala mais. Quem era alcoólatra, não é mais. Quem era adúltero, não é mais. Quem era fofoqueiro, trambiqueiro, enrolado, não é mais. É uma nova vida, é uma nova criatura, porque foi transformado por Jesus. E as pessoas precisam olhar para nós e ver esse antes e esse depois. Porque se olham para nós e não conseguem ver diferença de antes e depois, misericórdia a Deus, né? Misericórdia, Senhor. Nós precisamos ter esse antes e depois, e as pessoas precisam olhar para nós e ver que somos, sim, de fato, verdadeiras testemunhas do Evangelho de Jesus. Ou somos testemunhas de Jesus, ou não somos. E as pessoas veem isso em nós. Precisamos também, irmãos, ser testemunhas do sacrifício de Jesus. Eu acho que esse é o principal objetivo da gente. Ser testemunha do sacrifício de Jesus para nos salvar. O sacrifício que Jesus fez para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós fôssemos livres, né? Nós precisamos testemunhar, e esse deve ser o nosso maior testemunho. Testemunhar o sacrifício de Jesus por nós, porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. E aqui eu falo assim, diferentemente de Maria Madalena, que foi lá e viu que Jesus tinha ressuscitado, nós não tivemos essa possibilidade de ver, né? De sermos testemunha ocular, vamos dizer assim, mas por meio do Espírito Santo de Deus nós cremos, e bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Amém? Então, como eu disse ontem, eu vou dizer aqui hoje também. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: olha, lá nos Patos, a mãe de uma colega minha disse para um primo meu que aconteceu isso e isso. A gente conta, né? Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Então a gente fala assim: fulano falou que fulano de tal disse, que aquele falou, e a gente conta. Então nós temos aqui a palavra do Senhor, que veio de lá até aqui, e nós precisamos passar, né, esse testemunho de Jesus, da salvação de Jesus, dos feitos de Jesus, dos seus milagres e principalmente da sua morte, do seu sacrifício por amor a nós. Nós não podemos deixar de falar aquilo que Jesus fez por nós, o seu sacrifício na cruz por nós, para nos salvar, para salvar todo aquele que nele crê. Amém? E testemunhas em que lugar? Nós devemos ser testemunhas de Jesus em que lugar? O texto diz: em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu diria que só, se a gente pegar só o finalzinho já vale, né?
até aos confins da terra. Mas até aos confins da terra, nós vamos começar pelos lugares mais próximos de nós. Muitos aqui têm em casa, dentro da própria casa, pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos ser testemunhas de Jesus dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso povoado, né? Na nossa cidade e onde o Senhor nos levar. Até os confins do mundo não quer dizer que nós vamos sair agora de cidade em cidade. Mas se o Senhor assim nos permitir nos levar para outros lugares, seremos suas testemunhas lá. Porque eu brinco, falo até os confins da terra, eu falo assim, até o fim do mundo. Eu não sei se hoje já tem a nossa cidade no mapa, mas antes não tinha. Então quando dizia assim, você mora onde? Quando a gente ia passar em algum lugar aí, né? Você mora onde? Moro em Lapão. Lapão não tinha nem como, né, mostrar no mapa. Moro lá próximo de Irecê. Mas esse evangelho chegou até nós. E como é sempre dito aqui, foi a muito custo. Esse evangelho chegou até nós a muito custo. Porque eles obedeceram esse mandamento. Ser testemunhas até aos confins da terra. Vejam que eles se esforçaram em testemunhar. E esse testemunho foi alcançando outras pessoas. Eles foram mortos por essa verdade, mas esse testemunho chegou até nós, porque essa é a verdade que precisava chegar até aqui em Patos. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque o seu evangelho chegou até nós por meio dos seus servos, por meio do testemunho dessas pessoas que nós aprendemos aqui na sua palavra. Foi por meio desse testemunho que nós recebemos essa palavra. E é por meio desse testemunho que essa mensagem da verdade deve chegar a outros lugares. Por meio de quem? Por meio de mim, por meio de você, por meio de nós. Nós precisamos ser essas testemunhas de Jesus em qualquer lugar que nós venhamos estar. No nosso trabalho, na escola, na faculdade. Amém? E algo que eu quero deixar bem claro, ontem eu falei isso no início, mas o Espírito Santo me conduziu a deixar isso para o final. Nós precisamos, como igreja do Senhor, entender que esse poder é um privilégio da igreja. Esse poder é um privilégio nosso. João 14... Em João 14, 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Esse é um privilégio da igreja. O mundo não pode receber. O mundo não pode receber, nem vai receber, porque esse é um privilégio nosso, de todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é um privilégio da igreja, receber o poder, ser empoderado de fato, para testemunhar aquilo que o Senhor quer que nós testemunhemos. Amém? Esse é um privilégio nosso, esse é um presente de Deus para as nossas vidas, sermos empoderados para testemunhar a respeito de Jesus, para sermos testemunhas dessas boas novas de salvação. Louvado seja o nosso Deus. Eu concluo, já disse que eu não sou pregadora, como eu disse no início, muitos vivem em busca de um empoderamento a todo custo, para serem pessoas notadas, para serem vistas, para serem poderosas, né? Reconhecidas pela sociedade. Mas nós fomos, eu não vou dizer que nós vamos ser não, porque nós já fomos. Nós fomos empoderados, porque logo após lá em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Então nós fomos empoderados, amém? Nós fomos empoderados por meio do seu Espírito Santo para sermos suas testemunhas. E a minha oração é que o próprio Espírito Santo nos faça compreender isso. Que nós não saiamos daqui
tentando entender, mas que nós saímos daqui com essa compreensão de que o Senhor, Deus, nos deu esse presente, esse privilégio de sermos empoderados por meio do seu Espírito Santo para testemunhar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso amigo, do nosso parente. Quando a gente vê aqui a bênção recebida, vamos testemunhar, Deus seja louvado, né? É uma cura, é uma bênção recebida, né? O cálculo renal que se divide, que se quebra quando a gente pede a Deus em oração e Deus vai lá e faz. Vamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo, tudo aquilo que Ele pode fazer. Nós precisamos testemunhar. Fomos empoderados para isso, que nós possamos compreender isso e sair daqui fortalecidos e empoderados pelo poder do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas de Jesus, onde quer que Ele venha nos levar. Amém? Amém. Amém. Queria devolver, né, a palavra aqui para o presbítero. Ele está orando por nós. Vamos nos levantar, nos colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça, nos revista de autoridade, porque de poder, o poder do Espírito Santo nós já temos. Amém? Eu ali, quando vendo a Amanda falando sobre o texto de Atos 1:8, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Eu fiquei pensando, onde é que é os confins da terra? Onde é que é o fim do mundo? Aí minha cabecinha fiquei pensando, o fim do mundo fica próximo do início do mundo. A terra não é redonda? Para nós, o início do mundo é aqui, não é não? Se a gente for dar uma volta e chegar até o fim do mundo, a gente vai sair daqui, vai arrodear e chegar aqui. É bem pertinho do fim do mundo, é bem pertinho. E eu fiquei pensando nisso. É nas pessoas próximas a nós que nós devemos ser testemunhas. O nosso grito, ele não chega em Lapão agora. Ele pode chegar a outros países via internet, depois o vídeo vai ser lançado. Mas o fato é que o nosso testemunho de vida vai ser com pessoas próximas a nós. No nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, dentro de uma instituição de ensino, dentro de qualquer segmento da sociedade, onde o crente estiver, onde o servo de Deus estiver, ele deve ser testemunho do Senhor. E como disse a Amanda, uma palavra que me chamou a atenção, é que esse poder não é dado a nenhum outro povo. Por mais poder bélico, financeiro que um país pode ter, esse poder para testemunhar é dado à sua igreja, é dado a nós. Amém? E foi por causa desse poder que foi dado lá na igreja primitiva, em Atos. O Espírito Santo desceu em Atos 2 e o Evangelho foi pregado durante a história e chegou até nós. Louvado seja Deus. Tivemos a oportunidade, por causa de homens e mulheres que decidiram marcar uma geração testemunhando do Senhor. E nós chegamos até aqui, porque nós estamos aqui hoje, porque pessoas continuaram testemunhando. E vamos continuar testemunhando para que outras pessoas se acheguem até a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela fala aos nossos corações, nos encoraja, ó Deus, e nos desperta, ó Deus, como o Senhor tem despertado a Tua igreja nesses últimos dias, para se levantar como testemunhas do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a testemunhar do Senhor, a falar do Senhor, a contar os feitos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nossas vidas, como aquele diácono que estava capinando a roça e ao ouvir a palavra do incrédulo disse: eu creio, porque eu sei quem eu era, e agora eu sei quem eu sou, eu sei o que o Evangelho fez por mim. Da mesma forma devemos testemunhar, falar do Senhor, aonde, quando, em qualquer lugar. Ó Deus, sejamos testemunhas do Senhor, venhamos dar exemplo, venhamos testemunhar, como disse ontem,
que sejamos cartas vivas do Senhor. A pregação do Evangelho de forma prática é com o nosso testemunho. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a testemunhar onde quer que sejamos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir, como a irmã Ana que pediu oração, para que nós pudéssemos estar orando por ela, que o Senhor visite ela, que o Senhor restaure a sua saúde, restaure o seu vigor físico. Ó Deus, em nome de Jesus, e fortaleça ela cada dia mais. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Quantos outros não estão aqui, não porque estão doentes, mas porque estão cansados ou até mesmo desanimados, ó Deus, que o Senhor os desperte. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.